Bom, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo. Essa é a nossa segunda reunião no formato híbrido, né, no semipresencial, já que a gente está cumprindo com todas as orientações da prefeitura, e a gente está, ao mesmo tempo que recebendo aqui as pessoas na casa, transmitindo também na página do Facebook da nossa casa. E igual a gente já se acostumou a fazer, pessoal que está em casa pode pegar o copo, a garrafa de água, que durante a nossa conversa dessa noite, a espiritualidade se encarrega de fluidificar a água, tal como ela faz aqui na nossa casa, o passe presencial. Então, a gente vai dar início à nossa conversa fazendo a nossa oração de abertura e, em tom de agradecimento, agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que é a causa primeira de todas as coisas, perfeição, justiça, puro amor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos fisicamente, em pensamento, em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Que essa paz que toma conta dos nossos corações, todas as vezes que nos voltamos ao mais alto, que essa paz ela se espalhe para aqueles que estão próximos a nós, para os nossos familiares, ilumine os nossos lares e se junte à luz emanada por tantos outros irmãos que nesse momento oram em nome do mais alto, espíritas ou não, que possamos, com as nossas boas vibrações de paz, de amor, de serenidade, dar a nossa colaboração diante do atual cenário da humanidade, a espiritualidade maior, que trabalha em nome de Jesus, incansavelmente, se põe de prontidão a sempre nos auxiliar, mas que não nos falte a força para nos mantermos vigilantes e darmos a nossa colaboração também com esse trabalho, nesse momento que é de transformação, mas que é também de renovação. Pedimos a Deus, nosso Pai, a força necessária para promovermos em nós as transformações que anseiamos. Que sejamos instrumentos da Tua paz. E daremos início a mais uma noite de conversa sobre os assuntos do Evangelho, entregando nas mãos daquele que veio até nós nos dar o caminho para a luz. É nas mãos de Jesus, Ele que está no meio de nós nesse momento, que nos disse que onde estivéssemos em nome dEle, que ali Ele estaria conosco. É nas mãos dele que entregamos a condução dos trabalhos dessa noite. E que assim seja. Bom, gente, eu separei aqui um tema para gente refletir na noite de hoje, e eu coloquei o título de Como lidar com o sofrimento, como aprender a lidar com o sofrimento. Eu acho interessante a gente parar para pensar nessa questão, porque coisas boas e coisas ruins acontecem com a gente todos os dias. Então, todos os dias a gente acorda, a gente sai de casa, ou a gente fica em casa, uma série de coisas acontecem conforme planejado, uma série de coisas acontecem que são do nosso agrado,
E essas coisas a gente lida muito melhor. Mas só que, ao mesmo tempo, também muitas coisas diariamente acontecem que não estão no nosso planejamento, que muitas vezes fogem do nosso controle, que não são do nosso agrado. Tá? Isso acontece todos os dias e causa em nós um certo tipo de sofrimento, em graus diferentes, em intensidades diferentes, mas o sofrimento é um sentimento que nos acompanha diariamente. Alguns sofrimentos, eles são passageiros. Eles acontecem e vão embora e passa. Outros duram dias, dependendo do que acontece. Outros duram semanas. Tem carga de sofrimento que nos acompanha por anos. Tem sofrimento que dura uma vida inteira. E tem sofrimento que dura aí, a gente sabe, encarnações. A questão é que tudo isso faz parte da nossa existência, Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, essas que nos causam algum tipo de sofrimento, todas elas fazem parte da nossa existência. E nesse ponto vem também o Evangelho, a codificação de Kardec, uma reorganização dos ensinamentos de Jesus. Vem aí também o Evangelho, dá a valiosa contribuição que ele sempre nos traz, no sentido de nos explicar a origem desse sofrimento, a causa desse sofrimento, tá? E muitas vezes nos ensinar a lidar com eles e até a aprender com eles, a melhorar com eles. E é em cima disso que a gente vai pautar, que a gente vai basear a nossa conversa de hoje. O Evangelho, ele vem sempre nos ajudando a seguir em frente. Ele nos ajuda a superar. Os ensinamentos, quando a gente se coloca ali disposto a refletir sobre eles, a tentar praticar aquilo que a gente lê, eles nos ensinam a superar, seguir em frente, e igual a gente falou, até tirar lições proveitosas dessas situações que nos fazem sofrer. Aliás, a vinda de Jesus na Terra, ela se dá também por esse propósito. Dentre tantos outros benefícios que a vinda de Jesus ela trouxe e traz para nós, ela vem também para acabar com o nosso sofrimento. Ela vem também para ensinar a gente a compreender e aproveitar essas oportunidades que são também de crescimento. É por isso que a gente vê aquela passagem de Jesus na última ceia, já sabendo, antevendo o que lhe aconteceria. É por isso que a gente vê que Jesus, ele diz o seguinte: em mim vocês encontrarão a paz. Nesse mundo terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Essa é uma passagem que está no Evangelho de João. E o que Jesus quer dizer quando ele diz que nele, e somente nele, a gente é capaz de encontrar a paz? Então, Jesus diz que, por meio das suas palavras, mas principalmente por meio dos seus gestos, das suas atitudes, dos seus ensinamentos, por meio do exemplo, aquele que conseguir copiar ou se aproximar do que ele ensinou e do que ele propôs para que nós fizéssemos, ali estaria residindo a verdadeira paz, no coração daquele que conseguisse praticar e se aproximar desses ensinamentos. Nesse mundo terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A gente sabe, e isso também nos foi ensinado, que a felicidade verdadeira, ela não é desse mundo. Até porque a gente sabe que nessa nossa jornada da vida eterna, encarnação, depois de encarnação, essa não é a primeira vez que a gente repousa o nosso espírito na carne. E também está longe de ser a última. Então, de tantas outras existências que nós já vivemos, e
E antes de tantas outras que a gente ainda vai viver, no atual estágio que a gente se encontra, a felicidade plena, né, ela ainda não vai ser alcançada. Mas, de novo, Jesus coloca uma vírgula na sua fala e diz que é para a gente ter coragem. Porque esse mundo em que a gente vive, né, em que a gente tem alegrias, mas muitas vezes a gente também sofre, esse mundo foi vencido por ele, com as atitudes dele, com os pensamentos dele. Daí a gente tirar que só existe paz em Cristo. E é muito fácil a gente falar de paz reconhecendo dois tipos do que a gente entende por paz, né? Uma é aquela que talvez seja a mais clara para todos nós, que é a paz que a gente consegue quando as coisas estão fáceis na vida da gente. Então, tá fácil para mim. Então, eu estou em paz. Então, tá fácil no meu trabalho, tá fácil em casa, tá fácil no círculo de amigos. Então, isso traz uma paz dentro de mim, uma sensação boa de tranquilidade. A gente conhece muito a paz do sossego, quando você não está precisando fazer nada com correria, quando você não está atropelando nada, é a paz do ócio, do descanso, da tranquilidade, Você escuta o passarinho cantando, você escuta o grilo, você consegue prestar atenção na nuvem, você está em paz. A paz da segurança financeira, né? E aí o boleto vence lá no dia 5, hoje é 28, você já pagou ele. Aí dá aquela sensação de paz. É gostoso quando a gente consegue desfrutar dessas condições. Mas é importante que a gente reconheça que essa é uma paz que traz poucas conquistas para o espírito. Ela é um tipo de paz que amadurece muito pouco o nosso eu espiritual. Porque a gente dispensa todas as nossas energias correndo atrás de coisas que são terrenas. Então, a gente empenha muito do nosso esforço tentando correr atrás de coisas que são da terra. É uma paz que muita gente almeja. Talvez todos nós almejemos. Mas é uma paz do mundo. E por ser a paz do mundo, ela vai repousar em cima de bases que são muito frágeis. Que é a base da circunstância e do desenrolar da vida. Essa paz, ela existe quando tudo está bem, quando tudo está do nosso agrado. Só que basta uma viradinha na vida, e a gente sabe que isso acontece todos os dias, para que a nossa paz ela seja afetada. Então, ali no tabuleiro da vida, basta que alguma peça se desencaixe para que a nossa paz ela seja afetada. Então, ela é algo muito bom de se desfrutar. Ela é algo que a gente tem que, sim, perseguir. Mas é importante que a gente reconheça que a gente tem que entender que repousar todo o nosso esforço na perseguição dessa paz é um pouco complicado na medida que essa paz é transitória. Hoje está, amanhã a gente não sabe. E aí? Se a vida se altera, a paz se altera. A outra paz que nós nos referimos, essa sim é a paz de Cristo. Essa sim é a paz de Deus. E ela é diferente a começar pelo fato de que ela vai se fortalecer justamente na hora da dificuldade. Ela vai se renovar justamente na hora da dúvida. Ela vai se conservar justamente nas atribulações. Ela é sólida. Essa é a paz de Deus. Essa é a verdadeira paz. Aquela que Jesus disse que a gente encontraria nele, nos ensinamentos, e tentando copiar o seu modelo das suas atitudes.
Para a gente exemplificar esse modelo de pais, basta que a gente busque alguns exemplos de pessoas que encarnaram no nosso meio, e que viveram o amor, a paz de Cristo, nos dando exemplo. Basta a gente lembrar de Chico Xavier, por exemplo, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes. Isso só dentro do meio espírita, sem contar, por exemplo, uma Nha Chica, um Padre Vítor, um Padre Pio, uma Madre Teresa de Calcutá. Espíritos que reencarnaram em situações de privação, em situações de provação. Travaram batalhas gigantescas, porque, afinal de contas, encarnaram nesse mundo. Mas sempre pacíficos, sempre mantendo a paz diante das circunstâncias. Espíritos que tinham, sim, as suas dúvidas, espíritos que tinham, sim, seus problemas na carne, problema de saúde, problema financeiro, conflitos com a sociedade. Nunca fugiram de suas responsabilidades, porque eles não buscavam a facilidade. Buscavam, sim, tentar colocar os ensinamentos na prática. E por isso eles alcançaram a paz de Cristo. Por isso lá atrás a gente falou, que Jesus teria dito que a verdadeira paz só se encontra nele. E o que seria esse nele? Nas mensagens dele, nos exemplos dele, na nossa disposição em escutar e pensar como que a gente pode praticar, dentro dos nossos limites, mas com a intenção de acertar. Porque as coisas na nossa vida, elas vão acontecer. A questão é, como que eu vou reagir diante dos acontecimentos? As coisas, elas acontecem do jeito que tem que acontecer. O porquê a gente não sabe, mas elas acontecem. A questão é, diante da circunstância, como que eu reajo? Quais atitudes eu tomo? A que tipo de pensamento eu me entrego? Que tipo de sentimento que eu estimulo? E aí eu acho que cabe uma reflexão muito importante para a gente fazer aqui. Já que a gente está falando de sofrimento, que nada mais é do que uma resposta humana a alguma coisa que não está dentro do esperado, alguma coisa que não está no nosso agrado, diante do sofrimento, eu acho que vale uma reflexão para todos nós. Quanto do meu sofrimento não é causado por mim? Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Quanto daquilo que eu chamo de sofrimento não é eu que estou causando, de fato? Então, vamos pensar. Quanto não sofre aquele que cultiva, por exemplo, o sentimento da inveja? Quanto não sofre aquele que cultiva o mau humor, que cultiva o ciúme? Quanto não sofre aquela pessoa que cultiva a vingança? E quão menos a gente não sofreria se a gente tentasse combater em nós esses sentimentos que nada mais são do que vícios morais. São coisas que acompanham todos nós. São muitas vezes respostas naturais às coisas que acontecem com a gente. Mas quão menos a gente não sofreria se a gente não empenhasse, não desprendesse esforço em tentar combater isso em nós. Quão menos a gente não sofreria se a gente tentasse se livrar desses sentimentos que aprisionam. Porque esse tipo de sentimento é o tipo de sentimento que aprisiona. Porque a gente fica lá voltando naquela situação, voltando naquela pessoa,
A gente fica imaginando o que foi, o que não foi, o que vai ser, o que vai deixar de ser. E a gente fica vivendo, e vivendo, e vivendo. E quão menos a gente não sofreria se a gente conseguisse pelo menos por alguns momentos, se desvencilhar desse tipo de sentimento que toma conta de nós toda vez que a gente estimula. E se a gente tentasse dar abertura para outros sentimentos, aqueles que de fato libertam. O perdão, por exemplo, a compreensão, o amor, porque esses sim são sentimentos que libertam. Porque diante da situação, a gente segue em frente. Tá? Então, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu peço licença aqui para ler, só para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor essa ideia. É a questão 921. E Kardec pergunta aos espíritos: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Então, a pergunta que Kardec faz é a seguinte: nós sabemos que a felicidade plena só fará parte da nossa existência quando a humanidade ela estiver regenerada de fato. Mas, até lá, que é onde a gente está, é possível a gente alcançar uma felicidade relativa? E a resposta dos espíritos é a seguinte: o mais frequentemente, o próprio homem é o artífice de sua própria infelicidade. Ou seja, na maioria das vezes, são as pessoas as responsáveis pela sua infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Ou seja, na maioria das vezes, o ser humano é o principal responsável pela sua condição de infelicidade, de sofrimento. E buscando praticar a lei de Deus, ele vai conseguir uma felicidade que é condizente com aquilo que ele consegue alcançar no atual momento da existência dele. Portanto, a gente percebe que a primeira e a maior orientação a respeito de como lidar com os sofrimentos que nos acompanham no dia a dia é essa: meditar sobre as causas, meditar sobre as nossas aflições e as nossas responsabilidades sobre elas. Meditar sobre aquilo que move a gente diante de uma situação. Ou seja, praticar, exercitar o autoconhecimento. Porque é conhecendo os nossos instintos, é conhecendo as nossas reações, é conhecendo as nossas respostas, os nossos impulsos, que a gente vai começar a prestar atenção em quão responsável a gente é pelas coisas que nos acontecem. Tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, é a pergunta 621. É uma pergunta curta, com uma resposta tão curta quanto. Kardec pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem: a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Então, quando a gente se volta para o lado de dentro, dialoga com a nossa consciência, gente, nós encontramos as respostas. Então, é importante que a gente repense a nossa semeadura para que a gente possa colher alguma coisa diferente, caso seja das nossas intenções. É importante que a gente busque se libertar das amarras, dos nossos instintos, dos nossos vícios morais, que não é uma tarefa fácil, porque nos acompanham por encarnações e encarnações, não sei quantas. Então não é de uma hora para outra que a gente se reforma intimamente. É por isso que a reforma íntima não é um evento. Reforma íntima é um processo. Então eu dormi, ontem acordei renovado. Não.
Você dormiu ontem, acordou hoje, tentou, acertou, errou, dormiu de novo, e aí a gente vai, né? Então, quando a gente fala em lidar com os sofrimentos, é muito importante que a gente tente fazer esse exame de consciência, porque muito provavelmente a gente vai encontrar as respostas que a gente busca. Mas é importante também a gente ter a noção de que existem também aqueles sofrimentos que aparentemente não é a gente que busca. Existe aquele sofrimento que é aquele que entrou na nossa vida. É aquilo que aconteceu, é aquilo que deixou de acontecer, é aquilo que apareceu, deixou de aparecer, e eu não fiz absolutamente nada para que aquilo acontecesse. Existem também aqueles sofrimentos que eles acontecem quando, de uma hora para outra, a vida ela muda aparentemente sem razão. E aí aquilo que era não é mais. Aquilo que estava não está mais. É aquele sofrimento que eu não busquei, que eu não entendo por que eu mereço, e muitas vezes eu acredito que nem merecer eu mereço. E de uma hora para outra a gente precisa lidar com essa situação, que aparentemente é circunstancial. Aconteceu. Na primeira carta que Pedro escreve, e aí Pedro escreve por volta do ano 50, 60 depois de Cristo, a primeira carta que ele escreve para todos aqueles que sofriam na região em que eles moravam, e Pedro tinha experiência em sofrimento, né, porque pregar os ensinamentos de Jesus não era uma tarefa muito simples naquela época. Muitas vezes não é hoje, que dirá naquela época. E quando Pedro escreve essa carta, ele, num determinado parágrafo, ele diz o seguinte: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então ele fala de perseguições, né? Ele fala de ofensas que as pessoas estavam sofrendo, né? Fala de miséria, fala de um monte de coisa, mas no final ele diz: mas se você atravessa tudo que você tem que atravessar como cristão, e ali a gente já sabia que a verdadeira paz a gente só encontra em Cristo. Mas se a gente atravessa tudo que a gente tem que atravessar como cristão, isso não é motivo de vergonha. Muito pelo contrário. Glorifique a Deus por essa condição de saber. É importante que a gente ressalte que o sofrimento pelo sofrimento ele não traz nenhum tipo de ganho também. Então, sofrer por sofrer, isso se encerra no sentido da própria palavra, gente. Sofrimento pelo sofrimento é ficar sofrendo por aí. Agora, diante desse sofrimento que aparentemente é circunstancial, a gente deve exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade e decidir, porque é uma escolha, porque é uma opção. Como que eu vou reagir diante daquilo que aconteceu? Eu estava mexendo no Instagram e eu sigo o Rossandro Klinger e dia sim, dia não, ou todo dia ele põe um vídeo, um fragmento de uma palestra dele no Instagram, e aquele cara é fera. Nossa, que cara legal que ele é. E ele tem aquele jeitão de falar rápido, e isso até é legal, porque aí num vídeo de 1 minuto ele fala que a gente demora 3 para falar. Então a ideia ela fica ali, grande, em pouco tempo. E ele estava falando justamente sobre a gente saber sofrer. E eu achei interessante que ele fala justamente isso. Que as coisas elas aparecem na nossa vida do jeito que tem que aparecer. A questão é, que resposta a gente vai dar a essas coisas que não dependem de nós, mas que se apresentam diante de nós. Então, ele diz que diante dessas circunstâncias, o que a gente tem que fazer? Aí a gente tem que parar, aí a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que tentar pôr a casa em ordem, arrancar as ervas daninhas que cresceram ali, que a gente cultivou,
preparar o terreno e seguir em frente. E ele encerra com uma frase que eu achei assim, muito profunda. Porque o mundo, ele não para fazer a gente feliz. É a gente que acompanha o mundo. E eu achei isso muito profundo. Porque é verdade. Porque a vida, ela sempre segue o seu curso. Ela não vai parar. E como a gente vai seguir em frente, vai depender da gente. Vai depender da postura que a gente tem diante desse momento, que é sim difícil, mas que já aconteceu. E aí, como que eu vou lidar com essas experiências? Eu vou usar para tentar seguir em frente, ou eu vou deixar que junto com ela eu me afunde? Então as experiências nas nossas vidas, elas vão servir para nós de trampolim, para a gente tentar seguir em frente, ou elas vão ser âncora, que a gente abraça e a gente se afunda. Porque o mundo, ele não vai parar por nossa conta. E aqui, não significa que o sofrimento é algo que deve ser perseguido para ser superado. Mas significa a gente dizer que, de alguma forma, essa situação ela pode me ensinar alguma coisa. E que a gente possa ter a força, o discernimento, que a gente possa reagir a essas coisas que acontecem conosco. Mas, e a força para isso? Da onde que eu tiro a motivação para conseguir seguir adiante? Difícil, né? A força para isso, ela sempre nos é dada. Não do jeito que a gente pede, mas sempre do jeito que a gente precisa. Toda vez que a gente se coloca em condição de receber. Ela vem dos ensinamentos do Evangelho. Toda vez que a gente olha para aquelas palavras, lembra de onde elas vieram, reflete sobre elas e vê como que eu consigo usar aquilo para solucionar os meus problemas. Daí a gente consegue tirar força. No Evangelho a gente consegue aprender algumas coisas que são assim, muito bonitas e muito consoladoras. Coisas como, por exemplo, nenhuma dor é para sempre. Nenhuma separação é para sempre. Aliás, a separação ela só acontece no campo da matéria. No campo do pensamento, separação não existe. A gente aprende que a vida, ela segue um curso que é perfeito. E duvidar dessa perfeição é duvidar de Deus, que é justiça e perfeição. E a gente aprende também que todos nós, invariavelmente, estamos destinados à felicidade. Todos nós, invariavelmente, estamos no caminho da felicidade, por mais torto que esse caminho pareça ser. O final é sempre melhor do que o começo. No capítulo 6 do nosso Evangelho, intitulado O Cristo Consolador, tem um texto, que eu vou pedir licença de novo para ler, só um pedacinho. Esse texto, ele se chama O Consolador Prometido. E ele diz o seguinte: o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto, e o esplêndido horizonte que ele descortina. E agora a parte que eu acho mais bonita. E a perspectiva da felicidade que o espera
lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. A perspectiva da felicidade que nos aguarda é aquilo que vai dar para a gente a paciência, a força, a coragem, né? a resignação para a gente seguir até o fim do caminho. Então, que essas palavras, elas tenham servido para que aquela nossa força, que muitas vezes dorme dentro de nós, que essa força ela possa se reacender. Né? Que diante da prova, que a gente tenha bom ânimo. Né? Que a gente possa meditar o que a gente pode fazer a respeito das coisas que nos afligem. E se no final dessa meditação a gente chegar à conclusão que a gente nada pode fazer, que a gente consiga, né, buscar a força que nos será dada para a gente seguir em frente. Porque o caminho é esse, é sempre em frente. É aquilo que a gente costuma falar também. Para trás, só se for para pegar impulso nessa vida. É sempre para frente. Gente, então era isso que eu queria trazer, né, para a gente poder voltar para casa, quem sabe com o ânimo revigorado, na certeza de que Jesus está conosco. A espiritualidade maior trabalha a nosso favor, dando essa força que a gente sempre está precisando e que a gente sempre recebe, todas as vezes que a gente se abre em favor desse recebimento. Pessoal, eu estava quase me esquecendo, porque ficou muito tempo sem ficar aqui no cara a cara. Tem alguém que gostaria de fazer um complemento? Né? Alguém que gostaria de fazer algum tipo de comentário, para a gente poder encerrar a nossa noite de hoje? Quem quiser fazer uso da palavra, pode ficar à vontade. Bom, então, a gente vai encerrar fazendo a nossa oração de encerramento, mais uma vez, agradecendo ao mais alto. Mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que é justiça, perfeição e amor. Agradecer pela maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que essa paz que toma conta de nós nos acompanhe noite afora, no decorrer da semana, que possamos revigorar as nossas energias, fortalecer a nossa fé, na certeza de que em Cristo encontraremos a paz. Que diante da dificuldade, que diante da necessidade, que possamos ter a força, o discernimento, para sempre tomarmos a atitude correta e, se por um acaso cairmos diante da prova, que levantemos, pois a mão de Jesus está estendida em nossa direção. Que a espiritualidade maior, que incansavelmente trabalha na seara do nosso Mestre, nas obras de caridade, nos acompanhe, nos guie, nos inspire e nos proteja, nos dando a força para buscar as soluções para as nossas questões que nos afligem. E que não nos falte a certeza
de que, em pedindo auxílio, sempre seremos atendidos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e nos proteja, agora e sempre. Que assim seja.